E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do Núcleo. E hoje a gente vai falar sobre caminhos e possibilidades, né? O último ano do ensino médio. Ah, professora, tanta coisa que eu não sei nem o que eu sei ou procuro saber primeiro, né? E hoje é isso que a gente vai começar a falar. Essa aula foi dividida em duas, certo? Porque realmente são muitos detalhes, né? E vocês precisam realmente saber para poder tomar decisão, né? Nessa aula a gente vai entender, vai começar a saber sobre os processos seletivos que tem após o ensino médio, né? Como o Enem, como o Pronatec, né, como o ProUni, como o SISU, como o Enem eu já falei, né, eu já ia falar de novo. E o mercado de trabalho, as carreiras da universidade, a gente vai saber de tudo isso, tá? É a primeira aula de duas. No Classroom eu coloquei o anexo que fala sobre o mercado de trabalho e sobre de todas as siglas que a gente vai começar. É importante que vocês leiam esse anexo, porque a nossa aula pelo Meet na próxima semana vai ser exclusivamente sobre esses processos, o que fazer, quais são as documentações, as oportunidades, certo? Combinado? Então não deixem de ler. Vamos lá para o próximo slide. Nas aulas passadas, né, recapitulando como a gente faz em toda aula, tá? Recapitulando, a gente falou sobre resiliência, né, sobre autoestima, inclusive fizemos teste de autoestima, né, sobre habilidades socioemocionais e conversamos, né, e a gente vai continuar conversando sobre essas habilidades durante todo o ano, certo? Agora eu lanço para vocês as seguintes perguntas. Quem já tem em mente, né, ou o que quer fazer quando terminar o ensino médio? Já sabe se você vai para a faculdade, se você vai fazer determinado curso, ou se você prefere o ensino técnico, ou nenhum nem outro, você vai trabalhar mesmo, colocar comida na mesa, né, ter o próprio dinheirinho. Então, assim, primeiro eu quero que vocês pensem, será que eu já sei, né? Mas será que eu tenho certeza, né? Será que eu sei o que eu devo fazer? Que é a segunda pergunta, né? Que caminhos devem ser trilhados para se chegar lá, né? Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é terminar o ensino médio, né? Isso é fato. E o segundo passo, o que eu devo fazer, professora? Será que é melhor fazer o Enem? Será que eu tenho que fazer o Pronatec? Mas o que é o Pronatec, né? E eu não sei, será que eu tenho que ver lá, retornar para o meu projeto de vida? Mas a gente falou tão pouco, né? Você pode até se como é que se diz? Se relembrar, né? Ou relembrar sobre os assuntos do ano passado. Mas esse ano a gente vai mesmo colocar a mão na massa do nosso projeto de vida, né? A gente vai construir passo a passo, tá? No primeiro ano e no segundo ano, nós falamos sim sobre o projeto de vida, mas não chegamos a fazer o passo a passo, como se fosse um mapa, né? Isso a gente faz no terceiro ano, certo? E aí, por que a gente falou antes, né? De autoestima, de resiliência, começamos a falar sobre as habilidades socioemocionais. Por quê? Porque que primeiro eu tenho que ter resiliência, né? Para poder saber o que eu quero, né? Eu tenho que ter resiliência para entender a minha situação atual, para me centrar, né? E buscar alternativas de dar o passo à frente.
E para isso é que a gente entende todas as oportunidades, todos os processos que a gente tem à nossa disposição, né? Para que esses processos sejam uma ferramenta para mudarmos a nossa realidade, nossa própria realidade, certo? E aí, a terceira pergunta é: quais as possibilidades que um aluno que está cursando o ensino médio da terceira série pode ter, né? O ensino médio, o terceiro ano do ensino médio pode ter. E é isso, né? O que a gente conversou sobre o projeto de vida, né? Sobre as oportunidades. Vamos lá para o próximo slide. E aí, agora a gente começou com as siglas, né? Começamos com as siglas. O que me espera quando eu chegar no final do ano, né? Quando eu concluir o ensino médio? Será que eu vou direto para o mercado de trabalho, né? Será que eu faço o Enem e aí opto por uma universidade? Será que eu vou concorrer ao SISU? Eu entro na lista do SISU? Né? Será que eu vou fazer Pronatec? Que eu achei legal colocar algumas o que quer dizer algumas siglas, né? No caso, Pronatec é Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, né? Ou será que eu embarco direto para o ensino superior e eu vou construir a minha carreira dentro da pesquisa, né? Dentro da profissionalização, né? Não só profissionalização, mas pesquisa, né? Pesquisa científica, porque dentro da universidade você tem caminhos a escolher, né? Se você vai trilhar pelo caminho da pesquisa. E nós estamos vivendo uma grande importância da ciência, né? Uma grande fase em que a ciência primeiro que a ciência sempre foi importante para a humanidade, né? Isso é um fato indiscutível, certo? Segundo que a gente está vendo a grande importância, né, dos nossos pesquisadores. Porque se não fossem os pesquisadores dentro das universidades, ninguém teria descoberto o RNA, o DNA desse vírus, né? Ou desenvolvido pesquisas sobre vacina, ou pesquisas sobre prevenção de como não pegar o vírus. Ou vocês acham que essa máscara aí, alguém teve a brilhante ideia, pei, puff, e aí foi adotado por todo mundo? Não, existe uma pesquisa por trás, né? Da pesquisa da eficácia. Inclusive, tem vários vídeos dizendo, né, falando e ensinando a gente a testar a eficácia das máscaras, né? Quem que não viu ainda o vídeo da pessoa soprando uma vela com a máscara, né? Se você não viu, procura aí no YouTube, porque tem um monte. Depois, a gente tem o EAD. Vocês sabiam que existe EAD, ensino superior? De ensino superior? Aliás, o EAD, ele surgiu, né? Ele começou a ganhar visibilidade no ensino superior, né? Em alguns cursos que se tornaram mais acessíveis por conta que eles eram EAD, que é ensino à distância. Eu mesmo, numa fase da minha vida, eu fiz EAD, né? A minha graduação, a minha licenciatura em língua portuguesa foi EAD, né? Então eu estudava em casa e ia fazer as provas. Nessa fase, o EAD para mim foi muito importante. Por quê? Porque eu estava em um processo de reabilitação, não podia me locomover e eu só estudava, né? E aí eu ia fazer as provas com a ajuda de algumas pessoas que me levavam até o local para fazer as provas. Então, o EAD é muito importante e durante muito tempo ele foi desacreditado. Por quê? Porque existia a lenda de que quem estuda pelo EAD estuda pouco, né? Não aprende nada. E vocês estão vendo na prática que é totalmente o contrário, né? A gente estudando à distância, a gente tem, né? Tem a vantagem de escolher o horário para estudar, né? Mas será que a gente estuda pouco? Eu vou deixar vocês responderem essa pergunta. E aí, vocês estudam pouco?
Eu posso até dizer o que eu ouço e o que eu leio nos grupos da sala. Ah, professor, é muita tarefa. Eu tenho que estudar demais. Eu estudo o dia todo. Eu não saio dessa tela. E é mais ou menos isso mesmo, né? Porque a gente tem a percepção de que o EAD é um ensino à distância, mas eu não preciso estar estudando. E aí não é isso, é o contrário, né? Eu tenho que ter o EAD, ele me cobra, né, a minha autogestão, né, a minha autoprogramação, a minha autogestão mesmo, né, o fato de me programar, de cumprir as minhas metas, de cumprir o que eu tenho que fazer, né, de cumprir os meus compromissos. E a vantagem é que eu não pego trânsito, né? Que eu não pego ônibus, que eu não preciso me deslocar e que eu não perco tempo no deslocamento. Então, a gente está tendo uma mudança na sociedade em que o tempo ele passa a valer mais, eu acho que até mesmo da nossa moeda. E na verdade, ele sempre foi isso. O tempo sempre foi valioso, né? E era o contrário, o dinheiro era valioso e não o tempo. E hoje a gente está vendo que o tempo é que nos permite ganhar o dinheiro, né? Então, assim, a gente está realmente acordando para os nossos valores em sociedade. Vamos lá para o próximo. E aí, quais são as regras? Quais são as regras do FIES, né? Que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Primeiro que o FIES, ele é disponível, ele fica disponível para o estudante que quer financiar o seu ensino superior em uma faculdade particular, né? Então, não quer dizer que a faculdade particular, 100% das suas vagas serão destinadas a alunos que querem financiar, ou seja, ao FIES, né? Ela tem uma parcela e ela tem as suas próprias regras. Tem faculdade que financia o ensino superior para alunos que tiveram nota X, por exemplo, né? E tem faculdades que não tem regras, mas não tem regras para a nota que ele tirou no Enem, mas que tem regras para a quantidade de vagas disponíveis, né? Por exemplo, numa faculdade de medicina, aluno que pode entrar pelo FIES de 100 vagas, tem faculdade que coloca 10% dessas vagas, tem faculdade que coloca 5%, então vai depender da faculdade, certo? E aí, e com isso, é muito importante que vocês atinjam uma boa nota no Enem, né? Que é isso que vai facilitar a concorrência para essas vagas, certo? E o ProUni é Universidade para Todos, é um outro programa, né, que também tem as suas regras. E dentro do ProUni, as faculdades particulares também participam, não são todas, né, são algumas. E eu vou até citar um exemplo do meu irmão. Meu irmão fez sistema de informação, certo? Ele é programador. E ele precisou fazer o Enem 2 vezes. A primeira vez ele conseguiu uma vaga com 60% de bolsa, né? Pelo ProUni. Então, o programa pagou 60% da faculdade dele e ele pagou o resto dos 40% financiando pelo FIES, né? Ele cursou durante 1 ano e meio, mais ou menos, e fez o Enem novamente. Quando ele fez o Enem, ele conseguiu uma boa nota e entrou para o cadastro, né, do FIES. E essa do FIES e ProUni, né? Enfim, tinha uma concorrência de bolsa de 100%. E ele conseguiu, né? Então, ele entrou numa bolsa de 100% numa universidade particular por um programa público. Então, é muito legal que vocês se atentem às regras, né? O que a gente vai falar na próxima aula, pelo nosso encontro do Meet, certo? E essas regras
são tão importantes porque elas vão dar oportunidades para vocês. Elas vão possibilitar que vocês aproveitem as oportunidades. Eu acho que essa é a colocação certa. Vamos lá para o próximo slide. E a atividade dessa aula é uma palavra cruzada, tá? Nesse link, eu vou colocar o link no Classroom, certo? E é na verdade, é uma palavra cruzada sobre esses nomes que a gente citou na nossa aula, né? Universidade, faculdade, Pronatec, ProUni, Enem, certo? Então, assim, tá bem fácil. Só que vocês têm que prestar atenção. E tem tempo, viu, gente? Tem que encontrar todas as palavras no tempo. É isso que vai definir a pontuação de vocês. Tá bom? Então, lembrando, né? Finalizando a nossa aula, eu quero que vocês prestem atenção às atividades, às instruções, às orientações, tá? Bebam água, né? Busquem tempo para praticar alguma atividade física, né? Alguma atividade meditativa. Mantenham-se em casa, né? Isolados. Se precisar sair, usem máscara e usem álcool em gel, ou então lavem bem as mãos e não levem as mãos aos olhos, tá? E se cuidem. Tchau, tchau!